Mas e essa, tipo, eu vi tu falando em algum vídeo sobre assalto, sobre... Foi. No outro podcast que vocês foram, né? Que da menina lá que quebrou o pé e tal. A Meire. Aí vocês estavam falando que essas coisas são meio que programadas. Bom, aí sim. Aí é uma outra coisa. Por exemplo, ele tá falando de um nível mais alto. Existem níveis... Ó, o ser humano, por exemplo, o ser humano é capaz de tentar lhe prejudicar? É. Alguém é capaz de, sei lá, você tem uma entrevista para fazer em tal lugar, o cara ali, não bota fulano aí não, porque ele não é capaz de atravessar você. Então existem situações que fogem que são parte de situações. Por exemplo, estava contido na sua programação existencial o assédio. Você vai nascer no lugar onde você precisa manter mais ou menos uma boa sintonia, porque isso, quando você começar a trabalhar com, por exemplo, ajudar as pessoas ou fazer coisas boas, existirão seres, mas é preciso nem ser inteligente para isso. Tenta começar a pegar na favela pessoas que entram, não se drogue não, para você ver o que o traficante faz com você. Não sobe não, compre droga não, faz mal. Aí o cara te ouve e vai embora. Pega o cliente do traficante e manda embora, para você ver que você não vai bater lá na sua casa para matar você. Então há uma consequência até inteligente de entender que os espíritos, alguns deles, eles, assim como tem o domínio aqui, eles não querem que algumas coisas aconteçam. Que o domínio sobre... Aliás, está acontecendo na área política, na área social, na área... Como eu falei, aqueles exemplos da gasolina, da médico, né? Então há um controle muito grande sobre isso. E lógico, no caso da Meire específico que você falou. A Meire, inclusive, é pesquisadora, muito legal, ela também fala de projeção e tal. Amiga nossa, há muitos anos. Ela vinha, nós tínhamos esse encontro aqui. Coincidências incríveis, assim, fazia 7 anos que a gente não se via. Eu tive com ela em 2015. Aí estava marcado para a gente fazer esse podcast. Eu era o Leandro, que está aqui. É o Leandro Mactube. Aí, que também tem o canal Mactube Cósmico. Ele estava... E nisso, ela simplesmente foi para um lugar que ela não queria ir. Um encontro com amigas que ela gosta, mas naquele dia ela não estava com vontade. E a gente sabe que existem situações espirituais. Ela é uma pessoa que ajuda muita gente, que faz oração, que está sempre tentando ajudar. Isso envolve energias. Ela pisou no chão, quebrou o pé. Ela está com 10 parafusos no pé. Mas pisou, rapaz. Ninguém entende aquilo. Claro que foi coincidência, provavelmente sim. A gente pode pensar assim. Mas são coincidências que acontecem muitas vezes quando estão próximos na iminência de um processo de um acontecimento legal, uma ação espiritual, uma tentativa de encontro, alguma coisa que vai ser transmitida em conjunto. Então, existem essas tentativas de fazer isso não acontecer. Então, os espíritos, eles conseguem nos impedir de ter coisas boas, mas também conseguem nos ajudar também. Totalmente. As duas coisas acontecem o tempo inteiro. Mas eles estão brigando? Tipo, eu vou defender esse cara? Não, eu vou foder esse cara. Existe proporção e sintonia. É difícil entender, mas é assim. Vamos lá. O que é sintonia? É aquilo que você vibra e que, em tese, não pode ser tirado porque faz parte da sua correspondência. Você vai receber a vista do seu direto mentor. Olha, melhora a sintonia aí. Pô, você está fazendo uma coisa que está aproximando espíritos pesados. Pô, você está agindo de uma forma que está aproximando, abrindo uma brecha. Esta sintonia é mais difícil de ser tirada. Tá? Agora, existe... Por exemplo, a Meire foi avisada, ela falou. Ela disse... que ela estava no lugar, sentiu o ouvido apitar, sentiu uma sensação de estranha, até de achava que ia ser assaltada. Ela sentiu, eu senti isso na estrada vindo para cá, te falei. Senti uma sensação estranha, entrei e fui dormir. E eu ouvi a intuição. Às vezes a gente ouve, às vezes não. Ninguém é perfeito nisso. A gente acerta e erra nesses acertos, a gente vai aprendendo a ouvir mais a intuição. E ela mesmo assim foi. E nisso aconteceu. Coincidência ou não, ela sentiu anteriormente isso que ia acontecer. Então tem um monte de coisinhas acontecendo que estão no astral. Os espíritos são super inteligentes. Aí a proporção, deixa eu continuar aqui para não conseguir finalizar. A desproporcionalidade é quando acontece um assédio desse tamanho, que aí no caso, provavelmente pegou uma brecha dela, que ela estava indo para um lugar que ela não queria, com uma sensação estranha. Ela não ouviu o processo que está ali às vezes. Aí você tem espíritos inteligentes tentando fazer com que a coisa não aconteça, e isso acontece. Allan Kardec tem na pergunta 459 do Livro dos Espíritos: eu não sou só espírita, eu fui espírita por muitos anos, mas não sou só. Eu considero, com todo respeito, o espiritismo da forma como deveria estar hoje, no sentido da libertação da informação. Então eu faço também espiritismo, que isso está tudo contido dentro do processo. De que a pergunta é: influem os espíritos sobre a nossa vida? A resposta é: muito mais do que imagineis. Muitas vezes são eles quem vos dirigem. Isso tanto de origem positiva, a conexão, como negativa. Então, às vezes, até para a relação com pessoas, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas trazem consigo situações espirituais. Então, nesse caso, a casa da desproporção, ela tinha um assédio forte sobre ela, provavelmente desproporcional, porque não era de sintonia, mas também era, porque de alguma forma ela estava vibrando numa faixa e não percebeu.
E com isso não foi nada errado. Nós todos somos seres humanos passíveis de falha. Ela não percebeu, e no caso da gente que trabalha com espiritualidade, é importante estar sempre ligado nesse questionamento, porque existem... A gente está despertando consciência. Velho, você sabe o que é você deitar e sair do corpo e saber que a vida continua? Tem gente que pensa em não se matar mais, velho. Tem gente que muda a sua forma de pensar em relação ao cachorrinho que morreu, a mãe que não está mais aqui, sai da depressão porque sabe que a mãe continua em algum lugar. Você muda, faz com que o espírito que segue ela perca contato com ela, às vezes um espírito assediador. Você muda a vida de uma pessoa, às vezes sem perceber nem lucidez, a gente tem para isso, para entender isso. Então são pessoas que estão... Esse assunto muda a vida das pessoas. A intuição, então, é quando a gente ouve a dica. Aprende a ouvir os sinais. E aí toma uma... Mas a decisão não tem nada a ver. É sua. É minha. Os mentores não vão lhe forçar. Às vezes o aviso vai ser físico. Eu tive uma intuição que não aconteceu. Eu tava muito forte. Eu fui fazer turnê em Santa Catarina. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tava mal demais. E não aconteceu nada. Mas eu tinha certeza absoluta. Pode ter sido um assédio que você tomou espiritual. Você pode ter... A certeza que você tinha estava correlacionado. Você diretamente preocupado. Eu duvido que você não fez uma prece. Ou se conectou com alguma coisa nessa hora. Ou pensou em Deus. Ou... eu tô sempre pensando. Exato. Isto foi suficiente na sua sintonia para levar você e provavelmente te proteger. Entendeu? O Atos, por exemplo, esse hotel que eu fui dormir... De nada, viu, Caio? O Caio tava no carro também. Caio tava também, né? De nada. Parecia. Então que comprova também que a sensação que você estava sentindo. Esse hotel Cada que eu fui, curva eu não sei o que ia acontecer. O fato é que também não aconteceu comigo, por exemplo. Eu fui dormir e não aconteceu nada. Aí eu levantei de noite, nesse mesmo hotel que eu fui dormir, na Cova da Estrada, eu levantei de noite, a intuição 2 vezes seguidas, no mesmo na estrada. Eu fico muito ligado na intuição quando eu estou em estado de risco, como dirigindo, né? Aí eu tô ali tranquilo, mas estou perceptivo. Aí eu vou pegar água, que não tinha nem água no hotel. Fui lá no carro, tem um frigobarzinho que eu ligo no carro assim, né? Aí abri. Quando eu abri o carro, eu senti antes de chegar no carro, eu senti uma coisa estranha, assim. Tava meio estranho perto do posto, uns carros parados, uns caminhões, assim. Eu falei, eita, um barril danado, né? Como fala na Bahia. Aí o segurança falou, ei, você troca de carro comigo? Eu olhei pro cara estranho, me abordando, eu já fiquei com medo, né? Encostei o carro, saí de perto do carro. Ele, por quê? Eu falei, não, porque eu gosto de meu carro ficar aqui, que eu fico olhando, porque eu fui assaltado, mas eita, pô, assalto aqui, o cara botou a arma na minha cara. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, só um minutinho, eu esperei ele sair de perto de mim, entrei no carro, botei o carro na frente do hotel. Na mesma hora, mas nem pensei, meu velho. Peguei a mochila, era 9 horas da noite. Eu tinha dormido umas 3 horas. Peguei a mochila, botei nas costas e fui embora. Na hora, subi embora. Vou ficar aqui, nem que o cara... Na hora, velho, sentiu aquele negócio aí, que vem lá no fiofó, meu pai, aqui, ó. Vunk, fui embora. Mas não aconteceu nada. Pois é, mas eu nunca vou saber. A minha pergunta é, o quanto isso foi paranoia minha? Ou se foi alguma coisa... Não foi. Porque assim, é isso que é legal. Quando você começa, por exemplo, você sabe mais ou menos, esse foi um anormal, porque a gente não medita muito, mas você pelo menos sabia que você estava fora do seu normal ali. Alguma coisa aconteceu com você, que é isto que eu falo sempre, que fez você questionar aquilo. Porra, que coisa estranha que você está sentindo, velho. Não tá normal isso. A ponto de você ligar o alarme. É aí que entra a lucidez. Pô, você nunca vai saber, graças a Deus. Mas eu simplesmente não aconteceu nada e talvez pela forma como eu me importei. Né? A forma que você entrou em sintonia, você se preocupou, entrou em alerta e com isso fez uma oração. Talvez aquilo seja suficiente para você abrir um campo para um espírito chegar perto de você e proteger e ajudar. Então, não dá para saber, mas o fato é que muitas vezes nós não ouvimos e percebemos que não ouvimos. Aí é que lasca. Então se eu fosse menos autoconsciente sobre as minhas emoções, eu ia sentir a mesma coisa, mas não ia perceber que senti. E aí isso ia... Você ia perceber, às vezes até percebe. Você fala, porra, velho, eu tava sentindo um negócio antes. E muita gente faz uma besteira. Pô, tava sentindo que não era assim. É aí que é o problema. Sabe qual é o problema? É que você recebe intuições, que eu não posso nem chamar de intuições, de espíritos bons e de espíritos ruins. E você precisa fazer um questionamento sobre a atitude que está acontecendo, principalmente aprendendo as sinais. Que às vezes parece que você vai fazer uma coisa boa e sente uma coisa ruim porque é um espírito que não quer que você faça a coisa boa. Sim, eu tenho muito. Aí já lascou, porque inverte o processo. Aí você precisa parar para pensar sobre isso faz bem para mim, isso vai fazer mal a alguém. São as premissas principais, né? Se todo mundo pensasse isso, o mundo estaria bem, mas não precisa nem de lei. Se você só pensasse isso. Mas às vezes o mal se traveste de bem, né? Exato. É o cara que está fazendo bem. Por isso você tem que questionar. E nesse mundo, você sabe disso que eu estou falando. A gente viver assim e tal, por aí, pau,
conhecer pessoas e escritos e gente. Há muita gente de várias formas que às vezes a gente conhece com outras energias, com intenções totalmente diferentes. A gente tem que estar o tempo inteiro na intuição. E mesmo assim não deixar de fazer o nosso trabalho. Vai lá, precisa fazer, precisa sobreviver ou divulgar a informação, né? Então a intuição, ela tem que estar junto com a gente precisa estar sempre ligado e junto dessa boa sintonia, porque os mentores usam a gente principalmente na hora da dificuldade. É ali que eles entram. Né? Quando você mantém calmo na hora da dificuldade. Pô, minha mãe quando desencarnou demorou um tempo para cair a ficha. Porque primeiro eu penso que não é verdade, porque eu saio do corpo muitas vezes, os caras inventam umas mentiras para eu ficar sem lucidez. Muitas vezes eu vi minha mãe morrendo fora do corpo, para eu ficar sem lucidez. Aí eu fiquei um tempão, fico calmo, observando, falei, beleza, mas espera aí. Isso mantém eu numa faixa legal, não me desespero, ouço boas sintonias. Então pensa o seguinte, se tiver um espírito positivo aqui agora, querendo transmitir uma informação para a família, ele vai para quem? Para a pessoa que está gritando ou a pessoa que está calma? Quem é que tem mais percepção naquele momento, capacidade? Então é por isso que a gente tem sempre que estar tentando. E parte dessa intuição é manter a calma. Quanto mais autoconsciente das suas sensações, mais calmo e mais aberto tu vai ficar. E a intuição passa a ser uma coisa muito forte com o tempo. Você fica muito perceptível. Você sabe, chega perto de uma pessoa, você sabe que ela é uma cebosa. Naquele aspecto. Você fala, ih, rapaz, aí você fica com o pé no chão mesmo, um pé atrás, assim.